outro assunto muito perguntado pelas pessoas é sobre a questão do uso de anabolizantes, se é pecado ou não. E uma subpergunta é: existe uma forma correta de utilizá-los por um cristão? Sobre a primeira pergunta, sabemos que o conceito dos esteroides anabolizantes, que são drogas farmacológicas, ele foi criado para fins medicinais. E o homem em si, se eu não me engano, depois, na época das grandes guerras, não me recordo ao certo, entre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, os soldados começaram a utilizar a testosterona para fins de aumentar a taxa de regeneração e recuperação muscular quando eles eram afligidos durante os conflitos, como também para aumentar a agressividade dos próprios soldados, para que eles pudessem ser mais agressivos no campo de batalha. Depois, com o esporte fisiculturismo e entre outros esportes, começaram a utilização da droga para fins competitivos, para aumentar o seu desempenho. Mas quando nós falamos sobre o uso de esteroides anabolizantes, se ele é pecado, vamos dizer que tudo vai depender do fim para o qual você está querendo utilizar. Por exemplo, meu exemplo de culto ao corpo, tanto para objetivos de idolatria do corpo, para que as pessoas idolatrassem e cultuassem o meu corpo, sim, é um fim pecaminoso, pois como cristão eu não posso deixar ou permitir que as pessoas cultuem o meu corpo. O que nós devemos transmitir é que as pessoas idolatrem, cultuem a Deus e somente a Ele, sem nenhum outro ídolo. E sabemos que a questão da idolatria é a questão de você colocar algo acima da sua própria vontade. Por exemplo, colocar algo acima de Deus. O que é idolatria pode ser diversos fatores. E nesse caso que estamos falando é o culto ao corpo, ou seja, colocar qualquer e toda preocupação do nosso próprio corpo acima das questões de Deus, acima dos princípios de Deus. Outro caso que pode ser pecado é como você consegue esses tipos de droga. No mercado negro, você compra em farmácias no Paraguai ou em sites que não têm autorização para a venda desses produtos. Tudo isso infringe a lei física, que seria a lei estatal, infringe a lei governamental. Então, isso já se torna pecado. E talvez você pode estar pensando, bom, eu quero fazer um ciclo, mas não para cultuar o meu corpo, não para exibir meu corpo na internet. Mas aí vem a pergunta, convém usar anabolizante? Ou você pode, com o seu próprio esforço e dedicação, com um bom treino e um bom plano alimentar, conquistar já um corpo adequado esteticamente? Como personal trainer, que é a minha profissão, eu sei que somente com alimentação e com um bom treino, com o tempo você vai conquistar um corpo bacana. O que não é necessário a utilização de anabolizantes para chegar a esse fim. Vai precisar de dedicação, vai precisar de alguns sacrifícios, sim, mas é possível sem o uso de anabolizantes. Às vezes, talvez você possa ter algum problema genético
ou talvez uma dificuldade na estrutura fisiológica do seu corpo. Mas aí neste caso, não é você quem decide, e sim é uma opinião médica, no que você vai num endocrinologista ou em um especialista que mexe com esses recursos, que vai prescrever a você. Como, por exemplo, devido ao meu abuso da utilização de hormônios no meu passado, no qual eu usei 3 anos ininterruptos, ou seja, sem parar, eu tive uma certa desregulação hormonal, o que hoje, no que faz exatamente 2 anos e alguns meses que eu estou sem utilizar hormônios, eu pude sentir uma falta de disposição, cansaço, muito sono, devido à minha questão dos níveis de testosterona não serem como eram antigamente. Porque os níveis de testosterona que um atleta usa durante um ciclo são suprafisiológicos, ou seja, são monstruosos. É uma quantidade de testosterona circulante no nosso próprio corpo que muitas vezes os próprios exames laboratoriais não conseguem verificar, por ser uma quantidade extrema no organismo. Então, devido ao meu corpo se acostumar com aquelas doses super altas, hoje, por eu ter uma dose normal circulante no meu corpo, que é a produção normal, isso faz com que o meu corpo queira funcionar com aquelas doses. Isso faz com que meu corpo pense estar faltando testosterona. Isso promove vários efeitos negativos, como indisposição, cansaço. E isso é um colateral, o qual eu passo hoje. Então, a menos que o próprio médico receite e prescreva o uso da utilização hormonal para a manutenção da sua saúde e qualidade de vida, eu acredito que não seja algo benéfico a uma pessoa que quer caminhar com Cristo se alinhar com o uso de hormônios.